Oiê, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês a receita da empada, né, que eu fiz pro meu aniversário. Eu gravei a minha mãe fazendo, né, pra ficar mais fácil, ela foi fazendo e eu fui gravando, mas como ela, quem sabe mais, eu faço em casa, gente, mas acompanhando as receitas dela, né, acompanhando o que ela vai me contando, falando, mãe, como é que eu faço? Ela vai falando. Então, se não ficou 100% explicado, se ficou alguma dúvida no vídeo, gente, deixa nos comentários que eu respondo pra vocês, eu converso com ela e respondo pra vocês, tá? Quem tem costume de fazer é minha mãe, quem me ensinou foi a minha mãe. Então, eu senti até dificuldade um pouco de explicar. Eu meio que sei, mas eu senti um pouco de dificuldade de explicar durante o vídeo. Por isso que eu já tô falando pra vocês, qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá? Eu ensinei a fazer só o recheio de palmito, porque o de recheio de frango é simples, é recheio que você faz pra alguma torta de frango, enfim. Só não pode ser um recheio muito molhadinho, sabe? Pode ser úmido, mas não muito molhadinho, porque ela vai ficar vazando, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Lembrando que é só deixar a sua dúvida aqui embaixo. E eu já vou me despedir por aqui, fiquem aí com a receita. Lembra, se você fizer, me mostra lá no Instagram, @AnaDemar, que eu vou adorar ver, vou compartilhar com vocês, tá bom? Deixa um joinha já nesse vídeo pra me ajudar. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau! A gente vai começar já deixando o nosso recheio de palmito pronto. Eu vou deixar a receita certinha aqui no box de informações pra vocês. Mas eu tô refogando o temperinho, sal com alho, que eu já bato pronto. Mas você pode usar o tempero da sua preferência, com um pouco de óleo ou azeite. Depois que você refogar bem, a gente vai colocar uma cebola picada pequenininha. Piquei tomate, mais ou menos uns 2 tomates grandes, mas também fica a sua preferência. Gente, o recheio fica assim, eu vou dar uma sugestão de como eu faço, você pode colocar mais ou menos ingredientes, fica aí a seu critério mesmo. Coloca um pouco de tomate, um pouquinho de água, tampa e deixa esse tomate cozinhar um pouco, ele vai desmanchar. Depois a gente vai começar a colocar extrato de tomate, tá, gente? Extrato mesmo, bem concentrado. Eu fui colocando aos poucos para ver como que ficava bom, mas no final das contas eu acabei colocando uma latinha mesmo, daquela bem pequenininha, vocês vão ver aí no vídeo. Eu coloquei também azeitonas picadas e um pouquinho de cheiro verde que estava congelado, mas pode ser fresco também. E também é opcional, caso você não queira, não precisa, mas dá um gostinho a mais na sua receita. E depois a gente vai colocar o palmito picado. Não pica ele muito pequenininho, porque ele desmancha com facilidade, então a gente nem vai achar pedaço de palmito no recheio. Fica num tamanho mais ou menos, tem muito pequeno, muito grande, ó. Eu usei quase 2 potes desses de 520 gramas, não chegou a esses 2 potes inteiros, tá? E rendeu bastante esse recheio. Como eu mostrei pra vocês, foi toda a latinha, um pouquinho mais de água pra ele ficar mais ralinho. A gente vai tampar e vai deixar ferver. Na hora que ferver, a gente vai usar trigo, tá? Tem que ser farinha de trigo, pra poder dar o ponto no recheio. Põe aos poucos a farinha de trigo e vai mexendo ao mesmo tempo pra poder ir encorpando e deixando o recheio mais grossinho, tá? A gente usou no total 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Você mistura bem e deixa ele tampado um pouquinho para cozinhar bem aquela farinha, não ter perigo de ficar um gostinho no fundo. Então deixa mais uns minutinhos, bem pouquinho, fica de olho. E aí quando ele estiver bem grossinho, você vai ver, tá no ponto. Vou mostrar para vocês na próxima imagem.
esse é o ponto do nosso recheio. Agora é só tirar do fogo e deixar ele esfriar pra gente poder começar a nossa empada. Agora a gente vai fazer a massa, que é super simples de fazer. A gente vai precisar de uma bacia grande, de uma vasilha grande que você tenha. Para a quantidade que eu fiz, gente, eu usei 1 kg de farinha de trigo, tá? Sem fermento. 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Vamos colocar ali também uma pitada de sal e 4 gemas e um ovo inteiro, tá? Então são 4 gemas e um ovo inteiro. Vamos colocar também a margarina. Gente, margarina dá o ponto muito melhor do que manteiga. A manteiga também dá certo se usa sem sal, mas a margarina dá o ponto mais fácil. Tem esse pote grande de 500 gramas, a gente vai usar quase o pote inteiro. Não põe tudo de uma vez. Eu acabei não mostrando ali no vídeo, mas a gente também coloca uns 2 dedos de leite num copo. Leite a temperatura ambiente e coloca ali também para dar o ponto na massa, tá bom? Então uns 2 dedinhos de leite. Se precisar, como minha mãe colocou um pouco mais de manteiga, você vai colocando um pouco mais de margarina, mas nem sempre é necessário. E esse é o ponto da massa, ela fica lisinha, desgruda da mão, tá? Não fica grudando na mão. E pra fazer a empadinha, a gente vai pegar um pouquinho de massa, vai colocar na forminha e vai abrir com os dedos, igual minha mãe tá fazendo. Agora é sempre ela que tá fazendo aí, eu tô filmando pra vocês, ó. Você vai abrindo aos poucos, tenta não deixar ela nem muito grossa, nem muito fina no fundo. Muito grossa vai ficar ruim de assar e não vai ficar muito gostoso. E muito fina ela pode rachar, principalmente a de palmito ela pode abrir, tá bom? Então coloca uma camada média de massa. Depois a gente vai rechear. Eu fiz de frango também. O recheio de frango é simples, gente. É o frango cozido, desfiado, com o temperinho que você quiser. Aí põe na panela um azeitinho, sal com alho, uma cebola, como você preferir. Ó, depois é só colocar mais um pouquinho de massa, abre na mão mesmo. Vocês vão ver, ela vai colocar, põe o recheio. Pega um pouquinho de massa, abre na mão, tampa e firma bem as laterais para grudar a parte de baixo com a parte de cima da massa e ela não abrir, ó. Todas prontas, a gente vai passar só a gema por cima das empadinhas e vai levar para assar. Para diferenciar as empadas de palmito, a gente colocou uma bolinha de massa em cima, bem pouquinho. E a gente vai levar todas para assar e vai deixar elas 95% prontas. Porque a gente vai congelar, deixar esfriar, botar para congelar. Quando estiver tudo bem congeladinho, a gente pode tirar e colocar em saquinhos, tá? Vocês vão ver aí. Aí no dia que você for fazer a sua festinha, for, né, consumir as suas empadas, você tira do congelador, deixa descongelar e coloca no forno. E aí elas vão terminar aquele pouquinho, 5% de assar e vão esquentar e vão ficar uma delícia.